Olá, bom dia para você. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, tá? Eu acho que é um tema que faz parte, né? Como todas as coisas que eu tenho dado fazer live aqui no meu Instagram, eu tenho prezado por fazer live sobre temas que fazem parte, né, da vida de todos nós. Coisas que vão tocar a vida de todos nós em alguma camada, em algum sentido. Todos nós precisamos entender algumas coisas, vivenciar algumas situações, resolver algumas coisas na cabeça da gente. Eu tenho prezado por trazer esses temas, que são comuns à vida de todos nós, temas que são da nossa vida cotidiana, coisas que vão nos ajudar a vivenciar a nossa vida de uma forma mais saudável, de uma forma mais eficaz, tá? Então hoje nós vamos conversar sobre não fuja do processo. É um tema muito importante, é um tema que, como eu disse, faz parte da vida de todos nós e todos nós, em algumas esferas, né, em alguma esfera da nossa vida, em todos os momentos, nós vamos estar passando por alguma situação onde nós vamos estar vivenciando um processo, onde a gente vai estar saindo de um ponto e indo para outro ponto, e nós estamos vivenciando esse processo de transição, esse processo de mudança, esse processo muitas vezes de começar alguma coisa e estar caminhando para que essa coisa se concretize. Então todos nós vamos estar passando por um processo em alguma área da nossa vida em todos os momentos, né? A vida da gente ela é uma vida complicada, todos nós passamos por problemas, todos nós enfrentamos situações todos os dias, no nosso casamento, no nosso trabalho, com os nossos filhos, em todas as esferas de relacionamento onde nós participamos, onde nós nos relacionamos, nós vamos enfrentar situações que a gente precisa resolver e atuar, tá? Então hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu quero agradecer a todos vocês que já estão aqui comigo, Érica, Eusimar, Raquel, Dulcineia, Camila, bom dia para todos vocês, vai compartilhando essa live, pega esse aviãozinho aqui do lado, manda para o maior número de pessoas possíveis para que elas também sejam lembradas e alcançadas, tá? Por essa mensagem, tá bom? A ideia aqui hoje é trazer realmente uma motivação, é trazer para a gente essa consciência, né? De que nós precisamos ter constância, nós precisamos ter persistência. Então hoje nós vamos conversar sobre isso, tá bom? E me diga, você já teve aquela sensação de que as coisas na vida elas não estão andando? Parece que tudo que a gente sonha com alguma coisa, a gente planeja alguma coisa, e por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se programe, por mais que a gente se coloque realmente no caminho e esteja realmente fazendo aquilo que precisa fazer, as coisas parecem tão distantes, parece que as coisas nunca vão chegar, a gente está caminhando, a gente está andando, a gente está fazendo, e as coisas parecem um pouco distantes. Você já sentiu assim? Comigo também acontece às vezes, né? Algumas vezes a gente sente sim que está fazendo tudo que a gente precisa fazer. Não é o caso de alguém que está procrastinando, não é um caso de alguém que está fingindo que está fazendo, não é um caso de alguém que está fazendo as coisas meia boca, fingindo mesmo que está fazendo. Porque a gente vê muito essa situação, né? Aquelas pessoas que, me coloquei no caminho, eu estou estudando, né? Eu estou ali na faculdade, estou estudando, estou na escola, estou estudando, estou fazendo um curso, mas quando você vai ver, ao invés da pessoa estar realmente estudando, realmente fazendo melhor, realmente fazendo tudo o que precisa, essa pessoa está muito mais enrolando, está muito mais matando tempo, está muito mais procrastinando, e procrastinação é um tema de live que eu já fiz, né, uma live sobre isso também, que também é um tema importante, que também afeta, né, a vida de todos nós. Mas aqui não é a situação de uma procrastinação, não é uma vida de uma pessoa que está fazendo as coisas mal feito, empurrando com a barriga. Né? É uma situação onde realmente a gente se colocou um projeto, onde a gente se colocou, né, uma situação para vivenciar, a gente realmente colocou uma meta, a gente colocou realmente uma situação que a gente quer alcançar e a gente, de verdade, a gente está fazendo tudo que a gente precisa fazer. De verdade, a gente está se esforçando, de verdade, a gente está fazendo tudo que a gente precisa fazer. E aqui é a situação. Né? Você já descobriu talvez o seu caminho, você já entendeu o que você precisa fazer, você já traçou seus planos, você já colocou suas metas, você já definiu o percurso, e quando você começa a andar, parece que as coisas perdem o sentido. Não sei se já aconteceu com você. Muitas vezes a gente começa as coisas com empolgação. Então, por exemplo, você descobre, vamos colocar aqui uma situação específica. Você começa, por exemplo, um curso que você gostaria de fazer. Você percebe que você gostaria de estudar, eu preciso estudar, eu quero mudar de áreas, eu quero estudar, e você começa então a fazer um curso que você gostaria, você descobre uma área onde você se interessa por fazer e você começa a estudar, e no começo você está ali com aquela empolgação e está fazendo, e está estudando, está realmente com afinco ali fazendo o que você precisa fazer. Mas chega um determinado momento onde as coisas começam a cair na rotina, onde as coisas começam a ficar no comum, no ordinário. E o ordinário aqui não é essa conotação ruim da palavra de ordinário, é uma conotação pensando em extraordinário, é uma coisa que é acima do comum, acima da média, fora da curva.
ordinário é aquilo que é comum, é aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, é a nossa rotina de pegar o ônibus e ir trabalhar, é fazer aquilo que a gente precisa todos os dias, é ir para a faculdade todos os dias, é cuidar dos nossos filhos todos os dias, é ir para a academia todos os dias, é fazer a dieta todos os dias. Então você começa, percebe que eu dei exemplos práticos, né? Você começa fazendo aquilo que você sabe, eu quero emagrecer, um exemplo típico, né? Quero emagrecer. Você sabe que para você emagrecer você precisa fazer dieta e fazer academia. Então você começa porque você tem um propósito. A gente está chegando no verão agora. Todo mundo tem tem o propósito de pegar um corpo bonito pro verão, né? Então você começa a emagrecer e fazer academia. Aí daqui a 2 meses você olha e pensa, nossa, mas aquela empolgação do começo foi embora. No trabalho. Você começa num trabalho novo, você começa com aquela empolgação, você começa dando ideias, você começa mostrando tudo aquilo que você sabe fazer, o que você trouxe de bagagem. Mas chega uma hora que você começa perde potência, perde vontade, perde o interesse, aquele vigor parece que vai embora. Isso para o trabalho, isso para a dieta e para a academia, como eu citei, isso para os estudos, né? Você começa num curso novo, aí o curso novo você está lá todos os dias com aquela empolgação, que nossa, que tô fazendo o que eu nasci para fazer, o que eu gosto de fazer. Aí você começa todos os dias a estudar, todos os dias ler, todos os dias fazer a mesma coisa, viver o ordinário da vida e percebe que aquela empolgação não está mais a mesma coisa. Já aconteceu com você? Então, é aquela questão, você começa todo empolgado, mas com o tempo você percebe, parece que o caminho perde a cor, parece que o caminho perde o sentido, né? Parece que aquela empolgação do começo parece que vai embora. E a gente se esforça, mas aí você continua, né? Então, beleza, você começou com toda empolgação e você não é aquela pessoa que vai parar no começo. Então, se você começou, você vai terminar, né? Aí você começa, você continua, mas quando você percebe, você já está fazendo as coisas empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga no sentido de estar fazendo já por rotina, fazendo forçosamente, fazendo o melhor que você pode, fazendo tudo aquilo que você realmente precisa fazer. Lembra o que eu falei no começo, não é que você está procrastinando, não é que você está empurrando com a barriga no sentido de fazer mal feito, você está fazendo tudo aquilo que você precisa, tá? Eu quero deixar isso muito bem pontuado aqui, porque é uma grande diferença entre você estar empurrando com a barriga e fazendo as coisas meia boca, fazendo as coisas fazendo só para inglês ver, tem essa frase, né? Fazendo para inglês ver. Você está fazendo o seu trabalho ali enquanto seu chefe está perto, mas quando o seu chefe não está perto, você está fazendo, mas não está fazendo tanto o que você poderia. Né? Talvez você está ali estudando e assim, você perto da prova você estuda, você aprende, você faz, você precisa porque você faz para que você consiga fazer a prova, né? Você está fazendo para que você obtenha um resultado de forma prática e específica, mas no dia a dia, no ordinário da vida, você está fazendo, mas talvez não está empreendendo tanto aquele esforço e está fazendo o melhor possível, mas está sentindo que está desanimado, está sentindo que está perdendo a cor. Armênia, até parece que está me descrevendo. Eu acho que todos nós temos esses períodos na vida, né? A gente começa com empolgação e quando parece que o caminho perdeu um pouco da cor, né? Então, é aquela questão, a gente se esforça, a gente faz o que precisa, mas a gente começa a esmorecer, a gente começa a desanimar, a gente começa a não ter mais toda aquela potência, todo aquele entusiasmo, todo aquele afinco, todo aquele vigor, né? Porque a gente começa a não enxergar os resultados. A gente começa beleza, eu tracei um projeto, eu quero, né, alcançar tal objetivo, seja ele aí, pensa na sua cabeça qual é o objetivo que você tem. Então eu tenho um projeto na minha cabeça para daqui a 5 anos eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nessa situação, eu quero estar desse jeito. E você entra nesse lugar, você se coloca no caminho e você começa a caminhar, né? Mas nós somos imediatistas, nós somos aquelas pessoas que queremos, principalmente a nossa geração hoje, na nossa atualidade, mesmo nós mais velhos, que recebemos a tecnologia, recebemos as plataformas de streaming já mais velhos, a gente entrou nessa onda de querer as coisas mais rápidas. Hoje a gente rola a tela do Instagram consumindo vídeo. Você vê que se você faz um vídeo para o Instagram, por exemplo, não é recomendado que você faça um vídeo para o Instagram com mais de 2 minutos, de 3 minutos, não sei. Porque as pessoas não têm o hábito de assistir coisas longas, né? A gente faz live aqui com mais ou menos 1 hora. Você vê que são poucas pessoas que assistem, né? As pessoas assistem, participam e tal, mas as pessoas assistem picado. Você já percebeu que a gente tem mania de quando a gente pega uma coisa
uma aula grande para ver, alguma coisa maior para ver, as pessoas assistem picado, justamente por essa sensação imediatista que nós temos de querer as coisas rápido, de querer as coisas de uma forma mais acelerada. Então você vê aí plataformas de streaming com vídeos de 1 minuto, com vídeo de 15 segundos, né? E são vídeos que viralizam, que as pessoas assistem, a gente quer essas coisas mais rápido, né? E a gente entra assim, a gente começa a agir assim também na vida da gente. Então se a gente começa, por exemplo, uma dieta e com 2 semanas eu não perdi 15 quilos, eu paro. Porque eu perco aquela empolgação do começo. Eu não me sinto mais motivado porque eu não tenho mais aquela sensação de que eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Por mais que você saiba que o caminho é esse. Entende? E aqui é exatamente o que eu estou falando. Você sabe o que você quer. Você sabe qual é o propósito. Você sabe qual é o seu alvo. Você sabe que esse é o caminho que você tem que fazer. Mas, porque a gente não tem essa sensação de estar conquistando um objetivo, de estar fazendo uma coisa e vendo o resultado, porque uma coisa é quando você dá play em um vídeo em 15 segundos ele acaba. Eu comecei e terminei uma coisa de modo imediato. Outra coisa é quando eu começo, por exemplo, né, citei a dieta. Começo uma dieta e vou começar a ver resultados daqui a 2, 3, 4 meses. Né? Você começa numa academia. Você não vai começar na academia hoje e amanhã você está com o corpo que você gostaria de ter. Não, leva tempo. Leva tempo, né? E aqui é o grande ponto. Acontece, gente, que as coisas na vida da gente, elas são um processo. E por isso eu coloquei o tema da live. Não fuja do processo. A gente precisa entender que na vida da gente, as coisas levam tempo. As coisas demoram para acontecer. E o demorar para acontecer vai muito da nossa sensação, desse nosso sentimento, dessa nossa percepção de tempo que está acelerada. Essa nossa percepção de tempo imediatista que quer fazer com que as coisas eu comece e termine logo, eu comece e chegue logo onde eu queria. Então eu começo uma dieta e daqui a 15 dias eu quero ter resultado. Eu começo na academia e daqui a pouco eu quero ter resultado. Daqui a 1 mês eu quero ter resultado. Eu começo um curso na faculdade. Né? Quantas pessoas não começam na faculdade aqui? Eu estou falando com conhecimento de causa. Quando eu fui começar a faculdade, uma das falas que eu tinha quando eu ia começar era: meu Deus, eu vou começar um curso agora e daqui a 5 anos eu vou estar formado. E eu já falei aqui uma fala da minha esposa, que ela virou para mim e falou: tá, daqui a 5 anos você vai ter 35 anos. Daqui a 5 anos vão ter passado 5 anos. E aonde você vai estar quando passar esses 5 anos? Você vai ter olhado para trás e você vai estar olhando para trás e pensando: fiz a faculdade, fiz o que eu queria, conquistei o que eu queria, ou você vai olhar para trás e pensar: nossa, perdi mais 5 anos, que eu poderia ter feito alguma coisa, que eu poderia ter construído e conquistado alguma coisa. Percebe? O tempo na vida da gente, ele vai passar para todos nós. Para todos nós. Então, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você vai ter mais 20 anos vividos. E aqui cabe você pensar, no ordinário da vida, o que eu estou fazendo todos os dias. O que eu estou construindo, aquele tijolinho que eu estou colocando todos os dias, ele vai me levar para onde? Ele vai me levar para onde eu quero, ou eu vou ter abandonado no meio do caminho e vou me arrepender depois, daqui a 20 anos eu vou olhar e pensar no que eu não construí, no que eu não fiz. Percebe? Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que entender que na vida da gente as coisas passam por um processo. As coisas passam por um processo. Cara, ele está dizendo: essa semana eu desanimei, pois estou fazendo estágio e eles dão desculpas que não estão com tempo para o atendimento. Eu me preparo para o atendimento e deixo para a próxima semana. Na questão do estágio da psicanálise, isso acontece com alguma frequência. Até questão nos atendimentos também, tá, cara? Depois que você já estiver atendendo, estiver formado, às vezes acontece, essas intercorrências acontecem, né? E aí a gente ia ter o cuidado e ter o discernimento de pontuar as coisas de forma adequada para que a gente possa resolver de forma mais assertiva, tá? Mas, voltando para a questão do processo, é muito importante a gente pensar e a gente entender, sabe, que as coisas na vida da gente passam por esse processo. A Isla, ela tem uma música que fala que entre a promessa e um cumprimento existe uma ponte que se chama tempo. É uma frase de uma música dela que eu gosto bastante e é muito verdade. A gente tem essa sensação hoje, nós vivemos hoje uma era tão imediatista, nós vivemos hoje... Gente, é só vocês pensarem nas plataformas de streaming. Eu citei numa live há um tempo atrás que antigamente a gente ia numa locadora e pegava um filme para você assistir no final de semana e devolver
na segunda-feira. Um filme. Hoje, você entra no Netflix, você entra no HBO, você entra na plataforma de streaming que você tiver, você tem ali, sei lá, quantos mil opções de filmes e séries e documentários para você assistir, e você fica até perdido, zapeando no controle remoto, sem saber o que assistir de tantas opções que você tem. Então hoje nós estamos com o nosso cérebro inundado de tantas opções, nós estamos inundados de tantas opções para fazer, que muitas vezes nós nos perdemos dentro de todas as opções, né? E trazendo isso para a vida da gente, na vida da gente nós passamos por tantas situações, nós fazemos tantas coisas, nós vivenciamos tantas situações que muitas vezes nós nos perdemos na estrada da vida, no caminho daquilo que a gente queria fazer, nós nos colocamos um projeto, nós colocamos um alvo, nós entramos num foco, nós nos propusemos alcançar alguma coisa e quando a gente percebe, a gente está desencantado do caminho porque a gente não tem essa sensação de que as coisas estão acontecendo e de que as coisas estão fluindo, né? E aqui tem algumas histórias, sabe? A gente pode pensar em algumas histórias que ilustram para a gente muito bem essa situação, né? Por exemplo, uma história que me fala muito sobre essa questão de processo é a história de Noé, né? Se você for pensar na história bíblica de Noé, Noé, ele recebeu, né, de Deus uma ordem para que ele construísse a arca, porque ia ter um dilúvio e ia destruir a humanidade. Mesmo que você não seja um religioso, você provavelmente conhece a história de Noé, né? Ela é uma história bem difundida. Então, quando Deus falou para Noé que iria ter o dilúvio, que tudo ia ser destruído, que ele e a família dele iriam ser salvos porque eles foram achados justos, não havia, percebe, não tinha na história da humanidade um precedente para um evento daquele porte, né, para um evento daquele. Não tinha. Na cabeça de Noé, ele não conseguiu olhar para trás e pensar, tá, então é isso que vai acontecer. Mas ele tinha uma ordem. Construiu uma arca e tinha uma série de orientações, de tipo de madeira, medida, tamanho, como fazer a janela, como fazer isso. E a gente começa a pensar, se você pegar para ler, entre Noé receber a ordem e Noé finalizar a construção da arca para que Deus mandasse o dilúvio, passaram-se 100 anos. Gente, pensa, você receber uma orientação, você começar uma tarefa e ela só fazer sentido 100 anos depois. Aí é um grande pensamento para você e para mim. Será que, como não ficou a cabeça de Noé durante todo esse processo, o que ele não ouviu dos seus vizinhos, o que ele não ouviu das pessoas próximas, né? De que, zombando talvez, desmerecendo talvez, né? Desmotivando talvez, justamente por não... Ok, você está fazendo uma coisa, mas parece que está deslocado, parece que está fora, sabe? Parece que não combina. Aí é o que eu estava falando mais cedo, da gente desencantar com o caminho. A gente começa uma coisa pensando, eu estou construindo a minha arca, tem essa analogia na cabeça. O meu sonho, então, é a minha arca. Eu estou construindo aquilo que eu preciso para o meu futuro. Eu estou construindo aquilo que eu quero para o meu futuro. Eu entrei num propósito, eu me coloquei numa visão, eu me propus a executar uma tarefa. E quando eu começo a executar, aquilo parece distante, aquilo parece... Eu não enxergo, sabe, hora para chegar, eu não enxergo eu não enxergo, parece que não é factível, parece que não é palpável, sabe? Parece tudo tão distante. E pensa, Noé começou a construir 100 anos depois, né? Ele viu o resultado do seu trabalho. Pensa. Outra situação, né? Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus para poder libertar o povo do Egito. Ele tinha 80 anos de idade. Pensa, ele viveu 40 anos no Egito, ele saiu do Egito com 40 anos fugido ali daquela situação. Ele viveu no deserto mais 40 anos e aí Deus chamou e ele voltou para resgatar o povo, né? Mas pensa, com 80 anos de idade, Noé teve o chamado para fazer aquilo que ele precisava fazer. E nós queremos que as coisas na vida da gente, é lógico, gente, que naquela época tinha toda a questão de proporção de idade, a gente pode fazer uma série de contas e verificações que a gente vai, né? Óbvio. Mas assim, eu quero dizer no sentido de que a gente quer que as coisas sejam rápidas, a gente quer que as coisas sejam imediatistas, nós somos imediatistas, a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma mais acelerada na vida da gente, né? E aqui eu já fiz uma metáfora no meu Instagram, eu tenho postado bem para trás, e o meu pastor ele falava uma frase, você está achando que a sua vida é miojo?
A gente quer as coisas muito rápidas. A gente quer na vida da gente que a gente coloque as coisas para funcionar, que a gente entre num plano, que a gente comece uma atitude, que a gente comece alguma coisa e daqui a pouco está pronto. A gente quer que a gente coloque o processo tá fazendo a analogia do miojo aqui, a gente coloca as coisas no fogo e daqui a 3 minutos esteja pronto. Só que a gente se esquece de que, beleza, eu posso comer miojo hoje, eu posso comer miojo amanhã, só que se você comer miojo todos os dias, certamente você não vai ser uma pessoa saudável. Entende? Carla, exatamente, é o processo. Muitas vezes nós estamos fugindo do processo pelo qual nós precisamos passar para conquistar aquilo que a gente precisa conquistar. Eu vi uma frase uma vez que diz que enquanto Noé construía a arca, Deus estava construindo Noé. Percebe? Enquanto ele estava fazendo aquilo que ele precisava fazer, construindo a arca, vivenciando o seu processo do dia a dia, do seu ordinário, da sua rotina, de fazer aquilo que ele precisava fazer para que ele visse o resultado pronto depois, ele estava sendo forjado no seu caráter, na sua perseverança, na sua comunicação, na sua liderança, em todos os pormenores que ele precisaria para poder vivenciar. E o que vivenciar aquele cumprimento de promessa. E o que nós não percebemos é isso. É que enquanto a gente está fazendo aquilo que a gente precisa fazer, mesmo que pareça que esteja demorando, o que a gente está fazendo é muito mais do que construindo o sonho que eu quero vivenciar no futuro, eu estou me construindo aqui dentro. Sabe? Me construindo. Eu estou me aperfeiçoando. E aqui você pode pensar isso de forma muito prática. Por exemplo, na faculdade. Vamos pensar no estudo. Você começa a estudar hoje para daqui a 5 anos você se formar na profissão que você queira se formar. 5, 6, 7, que seja o tempo que você vai se formar. Se você quer ser, por exemplo, um cirurgião, você vai ter que passar pelo tempo da medicina e depois você vai ter que fazer uma especialização na área que você quiser fazer. Né? Se você quiser ser um pediatra, qualquer especialização que você quiser fazer. Você vai passar pelo tempo do estudo da medicina e depois você vai fazer ainda a sua especialização. Então percebe que todo o tempo que você passou estudando, você estava construindo o médico que você vai ser no futuro. Então enquanto você está construindo o sonho que você quer chegar, você está se construindo para poder usufruir daquilo que você vai ter no futuro. Entende? E aqui eu preciso pontuar também que a gente muitas vezes a gente romantiza as coisas, tá? É uma coisa que eu tenho dito muito no meu Instagram, para as pessoas que eu tenho trabalhado no processo de terapia, que a gente precisa parar de romantizar as coisas. Romantizar em que sentido? A gente, não sei se você já notou isso, a gente vive um tempo em que tudo que faz na vida da gente é ser feliz. É eu me sentir bem, é eu estar bem, é eu estar confortável, tá? E muitas vezes na vida da gente, a gente não vai estar confortável. A gente não vai estar alegre o tempo todo. Né? E eu aqui não estou fazendo uma apologia à dor, não estou fazendo uma romantização do sofrimento, eu não estou fazendo uma apologia, sabe? Uma romantização do sofrimento. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa tomar o cuidado para que a gente não romantize as coisas, para que a gente não viva as coisas achando... Igual tem uma frase que diz, você tem que amar o processo. Tá bom, eu entendo, concordo com essa frase em alguns pontos, entendo sim, você tem que curtir a vida durante a caminhada, mas você não tem que amar o processo. A questão aqui é muito mais interna, sabe? O estar bem, que a gente tem que pensar, eu tenho que estar bem. E digo sempre que a gente tem que estar bem sim, para vivenciar as dores da vida, as situações da vida, a gente tem que olhar a vida com outros olhos e a gente tem que estar bem. Mas não é aquele bem romantizado de estar rindo de tudo, estar alegre o tempo todo. Não, a vida é difícil, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por problemas, nós vamos ter situações difíceis e específicas no nosso dia, mas o estar bem é muito mais interno, sabe? É eu estar bem, é eu estar consciente, é eu estar firme, independente do que está acontecendo à minha volta. Não é que eu não tenha dias ruins, não é que eu não esteja... não é que as coisas não estejam... Não é que tudo esteja calmo, mas eu tô calmo dentro de mim, entende? É uma questão muito mais interna. Então é parar com esse negócio, a gente precisa parar com esse negócio de que eu tenho que estar confortável. Contaram pra gente que a gente tem que amar o processo. Então eu preciso amar o processo, tá bom. Mas, muito mais do que estar confortável, de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu quero, de estar bem o tempo todo, é eu fazer o que eu preciso fazer. É fazer aquilo que a gente precisa fazer. Entende? Tem uma frase que eu sempre digo no meu Instagram, que eu sempre posto, é que a gente... Criança faz aquilo que gosta,
aquilo que quer. Adulto faz aquilo que precisa, né? Então, se a gente só fizer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer, a gente se perde, né? A gente não precisa gostar de tudo sempre. O que importa é fazer. Você pode não gostar de ir na academia. E se você não for, você não vai ter resultado. Então vai sem gostar mesmo. Entende? Então, você pode não amar estudar. Mas se você não estudar, você não vai chegar no lugar que você quer. Entende? Não é sobre amar fazer o que eu estou fazendo. É fazer aquilo que eu preciso fazer. E aqui eu não estou romantizando a questão de, então eu não preciso amar o que eu estou fazendo. Sim, você tem que estar bem naquilo que você está fazendo. Eu estou falando aqui, entendo, do processo. Então, durante o processo, eu não preciso amar tudo que eu estou fazendo no caminho. Você vai certamente fazer coisas que são desconfortáveis. Certamente no cumprimento. Eu até falei sobre isso no meu Instagram outro dia. Eu perguntei o que é o processo para você. E uma pessoa respondeu, o que é propósito para você? Propósito é fazer aquilo que eu gosto. Sim, concordo. Você vai achar realização no cumprimento do processo. Mas você também vai passar situações desconfortáveis durante o processo para o cumprimento daquele propósito. Aí eu citei a questão do Martin Luther King. Martin Luther King foi uma pessoa pelo movimento negro nos Estados Unidos muito proeminente, muito importante. Ele teve uma presença muito importante no movimento negro, no histórico. Eu até recomendo que você procure depois e leia o discurso do Martin Luther King. É um belíssimo discurso, fala sobre sonho, o discurso Eu Tenho um Sonho. Ele é um discurso muito bonito, ele inspira até hoje. Mas assim, o que ele passou não foi fácil. Então não é que o processo seja confortável, mas é o que ele precisava fazer para chegar naquele lugar. Né? Você pensa em Jesus. Ele cumpriu o propósito, mas nem sempre foi confortável. Entende? Então é nesse sentido que eu digo que você nem sempre vai amar o processo. Nem sempre você vai estar confortável, estar satisfeito com tudo que você está fazendo e precisa fazer. Mas mais importante do que estar amando o processo e feliz, estou indo para a academia feliz da vida. Você pode não ir feliz da vida, mas entre você ir feliz da vida e você ir, mesmo não estando tão feliz porque você tem um objetivo, vá mesmo não estando tão feliz porque você tem um objetivo. Mais importante do que amar o processo é você focar no resultado, entende? Se você não fizer aquilo que você precisa fazer, você não vai ter o resultado que você quer ter. Então, a gente precisa parar de romantizar as coisas e parar de ficar, não tô feliz, não estou bem, não estou gostando do que está acontecendo. É ter a maturidade de entender se aquilo que está te incomodando durante o processo faz parte, vem no pacote, para que você cumpra aquilo que você precisa cumprir, para que você chegue no lugar onde você precisa chegar, se é isso que você precisa executar e fazer para que você chegue no lugar onde você quer, se isso faz parte do projeto, se isso faz parte do que você precisa executar, é o que eu estava dizendo. Você pode não amar estudar, mas você precisa estudar para você chegar no lugar onde você quer chegar. Então você vai ter que passar por isso. Não tem como cortar caminho. Se você quer emagrecer, não tem outro caminho. Você vai ter que fazer dieta e ir para a academia. Se você quer arrumar um emprego melhor, você vai ter que estudar, se esforçar e fazer aquilo que precisa ser feito. Entende? Como nem sempre as coisas vão ser confortáveis, mas muito mais do que amar, estou tão feliz com tudo que eu estou fazendo, é você saber o porquê você está fazendo. É você caminhar sabendo que as coisas estão todas confluindo para que você tenha o resultado que você precisa ter. Entende? Então, a gente precisa ter essa consciência de que eu estou no caminho certo. E se eu estou no caminho certo, eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer. Tá? Tem um ditado que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Hoje, obviamente, com a agricultura, com todo o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, não é mais assim. Né? Hoje a gente conseguiu acelerar o processo. Mas antigamente, a tamareira, o pé de tâmara, ele demorava em média de 80 a 100 anos para produzir as primeiras tâmaras. Né? O processo de desenvolvimento natural da tâmara é de 80 a 100 anos. Então existe esse ditado justamente por isso, porque se eu plantar um pé de tâmara hoje, que eu tenho 35 anos de idade, ele vai começar a produzir frutos daqui a 80, 100 anos, eu já vou ter provavelmente morrido. Então quem vai usufruir daquele pé de tâmara que eu plantei vai ser meus filhos, meus netos, provavelmente, né?
Pensando no processo natural, tá, gente? Então, nesse sentido aqui tem esse ditado, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. E aqui fala muito desse processo de tempo, do processo que precisa acontecer para que as coisas deem frutos, para que as coisas aconteçam na vida da gente. E a gente precisa entender que a gente não pode fugir. Se você fugir desse processo, se você matar essa etapa de construir o que você precisa, de fazer o que você precisa, você vai estar sabotando os seus resultados. Você vai estar sabotando aquilo que você começou a construir. Se você começa a construir, se você começa a caminhar, se você começa... falei de Noé. Pensa se Noé, beleza, comecei a construir a arca, recebi a promessa, recebi uma tarefa de fazer aquilo, né? E eu começo a construir. E daqui a 10 anos eu olho e penso, é isso, não estou vendo nada. Lembra, eu disse que demoraram 100 anos para ele construir a arca e aconteceu o dilúvio. Então se imagina que se com 10 anos ele parasse, que é isso? Estou construindo isso aqui, mas não estou vendo nada, não, nem parece que vai chover, não tô... Ou ele olhasse para a tarefa, ele tinha todas as medidas que precisavam ser executadas para que a arca acontecesse da forma que foi orientado, ele olhasse e pensasse, meu Deus, que coisa gigantesca, eu não vou dar conta disso. E parasse. Pensa. Então, se você começar, você pode até ter a motivação correta, você pode até ter o projeto correto, você pode até ter a visão correta de futuro. Mas se você começar a executar alguma coisa e no meio do caminho, por desencantamento, por não conseguir estabelecer essa dinâmica na sua cabeça de pensar que o que eu estou vivenciando é o processo para chegar lá, você vai desanimar, você vai parar e vai sabotar o seu sucesso, o sonho que você construiu para o futuro. Então a gente precisa ter essa visão clara do que eu quero para o meu futuro. E se o que eu quero para o meu futuro, do pacote daquilo que eu preciso construir, o que eu estou vivenciando hoje faz parte do ordinário desse pacote. E ordinário, mais uma vez, não é o ordinário no sentido ruim da palavra. É o ordinário no sentido de comum. Se o que está acontecendo hoje, eu estou vivendo o comum do dia a dia, para que o meu propósito se cumpra, é isso que eu preciso fazer. Então, muito mais do que fazer aquilo que eu gosto de fazer, muito mais do que fazer aquilo que me faz bem, muito mais me faz bem no sentido de que estou feliz o tempo todo, muito mais do que fazer aquilo que me deixa confortável, é fazer aquilo que eu preciso fazer. Então hoje, se eu puder resumir essa live em uma palavra, é constância. A gente precisa ter a certeza do que eu estou fazendo, entrar no projeto que eu estou fazendo, começar a fazer aquilo que eu preciso fazer e ter constância. Ter persistência, fazer o que eu preciso fazer. Lembre dessa frase, vou deixar essa frase aqui para ficar gravada na sua cabeça. Crianças fazem aquilo que gostam, aquilo que querem. Adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Ok? Então, espero que tenha ajudado você, trazido clareza, trazido esclarecimento para você, espero que tenha te abençoado, tá bom? Compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível. Vamos lembrar as pessoas que a gente precisa entender, parar de romantizar as coisas e fazer aquilo que precisa ser feito. Mesmo que talvez no momento não esteja tão confortável, talvez no momento não esteja me trazendo alegria o tempo todo, esse sentimento de entusiasmo o tempo todo. O processo é importante. Faz parte do pacote. Cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Tá bom? Então, faça aquilo que precisa ser feito. Rosane, exatamente. Foca no resultado. Foca naquilo onde você quer chegar. Que aí você consegue cumprir a sua jornada com mais qualidade, com mais leveza, com mais assertividade. Tá bom? Pessoal, bom sábado para vocês. Na semana que vem a gente está de volta e compartilha essa live, tá bom? Vai lá no feed, deixe seu comentário, curte, compartilhe com o maior número de pessoas possível para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo também, tá bom? Abraço para vocês, até semana que vem.